Destaque do Jornal da Manhã, companheiro Anderson Costa. Construtora Odebrecht é condenada a pagar multa de 2 bilhões e 600 milhões de dólares por pagamento de propina. A pena faz parte de um acordo entre a empreiteira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, além de autoridades do Brasil e da Suíça. Segundo o órgão norte-americano, a Odebrecht pagou 788 milhões de dólares em propinas em 12 países da América Latina e também da África. 2 bilhões e 300 milhões de dólares serão pagos para o Brasil, 116 milhões para a Suíça e 93 milhões de dólares para os Estados Unidos. Em delação premiada, o dono da construtora afirmou que os repasses irregulares e de Caixa 2 persistiram mesmo após o início da Lava Jato. Emílio Odebrecht disse que os pagamentos foram interrompidos após a prisão do filho Marcelo, durante a 14ª fase da operação, em junho de 2015. A partir daquele programa do nosso companheiro, dia 19 de junho de 2015, quando eu, logo uma semana depois, oficializava a entrada do Newton como presidente, substituindo o Marcelo, e ao mesmo tempo definia uma série de regras dentro da organização. Uma delas foi que daí para frente terminou o Caixa 2, zerava os compromissos que existiam, morrer, desfazer tudo, não existe mais. Eu precisava dar o exemplo na hora que constatou. Mesmo assim, eu mandei devolver o terreno. Não, mas o terreno vale mais do que... Não interessa. O terreno citado por Emílio Odebrecht pertencia ao publicitário Duda Mendonça e foi comprado como forma de pagamento de Caixa 2. A operação se referia ao trabalho efetuado pelo marqueteiro na campanha de Paulo Scaff ao governo de São Paulo em 2014. Emílio Odebrecht afirmou que após a desistência do negócio, Duda ficou devendo dinheiro para a empreiteira. A Jovem Pan não conseguiu contato com a defesa do publicitário. Professor Vila. O Duda Mendonça não custa recordar, né? Vamos lembrar, ele foi um marqueteiro lá baiano, veio a história do símbolo do coração, né? Foi considerado com todo respeito, mas tem questões da publicidade que são ridículas, mas todos se acham gênios. É difícil entrar dois publicitários dentro de um elevador, porque eles têm um ego tão grande, é um por vez, né? Então eles se acham gênios, e com todo respeito, eu acho tudo assim uma enorme banalidade e tal, mas o gênio do Duda Mendonça inventou o coração, numa eleição em Salvador, para a prefeitura, salvo engano foi do Mário Kertz. Aí o coração veio para São Paulo, quando ele foi o marqueteiro do Paulo Maluf, na eleição de 1988, também para a prefeitura de São Paulo e tal. Aí veio essa história, aí chega em 2002, ele vira marqueteiro do PT, né? E aí constrói a figura do Lulinha, Paz e Amor, etc. tal. E foi pago, isso está no relatório da CPMI dos Correios, foi pago no exterior com dinheiro de origem desconhecida. Os documentos tem até em livro, eu tenho o livro, foi editado pela CPI e tal, o relatório final, inclusive do atual ministro da Justiça, vale lembrar, o Osmar Serralho e tal. E ali, que por sinal está desaparecido, sumido, né? Ia falar vale lembrar, sumiu. Onde está Osmar Serralho? Não, aí, o Duda declarou que recebeu dinheiro lá fora. Aí declarou na CPI, Isso, foi um impacto CPI, ao lado da sócia Zilmar. CPI, foi a primeira declaração espantosa. Isso. Ele recebeu em dólar lá fora. Lá fora. E aquilo não estava registrado na contabilidade da campanha. Portanto, havia uma ilegalidade na eleição do Lula em 2002. Seria caso, portanto, evidentemente, de cumprir a lei. Mas cumprir a lei no Brasil, nós sabemos que é um pouco difícil. Só para o andar de baixo, se você não entregar certo o imposto de renda, você vai ver. Mas para o andar de cima, vale tudo. Então, o que acabou acontecendo, aí tinha as provas. Ele acabou sendo réu no processo no mensalão, acabou sendo inocentado. A sua defesa foi dividida em duas partes, uma hora, a defesa oral, a sustentação. Primeiro foi um dono do restaurante que se diz também advogado lá em Brasília, foi um desastre, os primeiros 30 minutos, e os outros 30 foi muito bem feito. Foi muito bem feito a segunda parte, realmente o advogado, depois que o defendeu, fez muito bem e tal, e aí o Supremo o absolveu tal.
O que é absolveu, não o inocentou, porque nem todo absolvido é inocente, né? Segue, aí ele continuou com a vida. Agora, o senhor Paulo Scaff tem de vir a público. O político não pode imaginar, passou a época do político ficar na moita e achar que todo mundo esquece. Hoje, com a internet, ninguém esquece nada. Então, Paulo Scaff, o senhor tem de vir a público, o senhor dizia que era o novo, que era o moderno, contra os impostos, inclusive. Tudo isso que é muito saudável, inclusive na política e tal. Agora, o senhor tem de ver, porque o Duda Mendonça recebeu um dinheiro da sua campanha, através de uma forma clandestina, e um dinheiro de origem suja. Então, o senhor tem de vir a público e dizer, olha, eu não tenho nada com isso, ou, sim, ocorreu. Agora, ficar da moita, achar que vai se livrar, o senhor pode tirar o cavalo da chuva. Ninguém vai esquecer disso. Se o senhor quiser ser candidato em 2018, se não tiver nenhuma condenação até lá, não sei, né? Isso vai ser lembrado. Olha, nesse sentido, politicamente, o senhor, com todo respeito, acabou.